Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou de volta com a seguinte questão. Entre um exercício de Superman e um exercício de ponte, qual deles induz maior ativação dos músculos do core e dos glúteos? Bem, para responder essa questão, eu trago um artigo para discussão. O artigo ele foi publicado no ano de 2010 por Oliver e colaboradores na revista Clinical Journal of Sports Medicine. E esse artigo, o título dele já traz a seguinte questão: um exame eletromiográfico da ativação de músculos selecionados durante a execução de exercícios isométricos de core. Então, aqui a gente começa a tomar o contexto do trabalho, porque é um trabalho onde ele usou uma ferramenta que é a eletromiografia, ferramenta essa que eu trabalhei durante bastante tempo e ainda trabalho com ela. Fui instrumento de análise na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado. Então, estou muito feliz de poder discutir a respeito desse trabalho, porque é uma ferramenta com a qual eu tenho alguma vivência. E eles fazem a análise da ativação desses músculos a partir da eletromiografia. Então, medem a atividade elétrica desses músculos para inferir de forma indireta o nível de ativação desses músculos durante exercícios isométricos envolvendo a musculatura do core. E quais foram os exercícios? Foram exercícios de arch position, ou seja, manutenção da posição arqueada. E no caso, eles tinham o clássico Superman, que é a posição de Superman, e onde o indivíduo mantém o corpo arqueado, os braços elevados e as pernas elevadas, então tentando manter o menor apoio possível só da região abdominal. E eles inseriram também uma posição que eles chamaram uma posição do esquilo voador. Quem já viu uma imagem daqueles animais esquilos voadores, é mais ou menos essa posição. É uma posição muito parecida com a de um paraquedista. Eles poderiam muito bem ter chamado de posição do paraquedista, mas enfim. A diferença do Superman é que nesse caso os braços eles ficam abertos e as pernas também, mas buscando o arqueamento. E na condição de ponte eles usaram uma ponte, um movimento padrão, que em alguns trabalhos às vezes se chama de hip thrust, que seria elevação do quadril, subir o quadril, e uma ponte com uma perna só. Então, como na figura aqui demonstrada, as duas figuras demonstradas. Então, eram duas posições de arch position e duas posições de ponte. E em relação às medidas que eles realizaram para fazer as comparações, eles realizaram coleta de dados de sinal eletromiográfico de 4 grupos musculares. Eles pegaram os multifídeos, o glúteo máximo, o glúteo médio e os oblíquos externos. Esses registros sempre feitos bilateralmente. Okay? Bem, nesse ponto é importante a gente fazer uma ressalva, que é um aspecto metodológico da ferramenta que eles utilizaram. A eletromiografia que eles utilizaram, o modelo de registro de eletromiografia, foi a eletromiografia de superfície, onde eletrodos são colocados na superfície da pele, em regiões previamente já estabelecidas pela literatura científica, para fazer registro do sinal desses músculos em questão. Mas a gente precisa ter em mente de uma limitação dessa ferramenta. Não dá para afirmar que, colocando o eletrodo na superfície da pele, num ponto já previamente estabelecido, para registro do multifídeo, possa se afirmar que ali você está registrando o sinal apenas do multifídeo, porque ele é um músculo profundo. Existem outros músculos ao redor e o eletrodo capta sinal desses músculos. Então, apesar de ser cientificamente aceito que se reporte o resultado como sinal eletromiográfico do multifídeo, é importante que se tenha em mente que ali na realidade é um registro de sinal eletromiográfico vindo também de outros músculos paravertebrais que estão próximos a ele. Okay? Então ali a gente vai reportar o resultado como multifídeo, mas tendo em mente que é a representação da atividade eletromiográfica de músculos paravertebrais. Okay? Como que eles trataram esses dados? Eles fazem o registro, a gente faz o registro do sinal eletromiográfico, isso é medido em unidades de volt, então microvolts. Só que para fins de comparação entre músculos e entre pessoas diferentes, se faz um procedimento que é chamado de normalização do sinal eletromiográfico, que eles fizeram. É a forma mais adequada de se trabalhar com eletromiografia para fins de comparação.
registra-se o sinal eletromiográfico do músculo, de cada um desses músculos, durante uma contração isométrica voluntária máxima de cada um destes músculos, ou seja, em uma postura que é previamente conhecida, cuja ação desse músculo ela é predominante. Então, registra-se então a atividade eletromiográfica nessa condição e depois, em todo e qualquer exercício que se fizer, se pega o valor da atividade eletromiográfica registrado e se normaliza, ou seja, se divide pelo valor do que seria a atividade máxima desse músculo. Ok? Então, os dados são reportados em valores percentuais, ou seja, percentual da máxima ativação desse músculo. E a partir daí, então, chega-se nas comparações, que é o que a gente vai discutir agora. Bem, em relação aos resultados que eles encontraram, na condição de arc position, que seria, né, o Superman que eles utilizaram, e a posição do esquilo voador, como eles denominaram, o multifídio foi o músculo que teve maior ativação na execução da tarefa, chegando em média a 58% da ativação da condição de contração isométrica voluntária máxima. O glúteo médio máximo e o oblíquo externo, eles tiveram também bastante ativação, mas no caso reduzindo, né, entre eles. Então, o glúteo máximo tem aproximadamente 35% da ativação máxima desse músculo, o glúteo médio 35% também e o oblíquo externo 15%. E nas condições de ponte? Na condição de ponte com apoio bipodal, a percentual de ativação do multifídio ficou na ordem de 32% em relação à contração isométrica voluntária máxima. Não houve diferença significativa em relação à condição arch position. Okay? Glúteo máximo em torno de 20%, glúteo médio em torno de 17% e o oblíquo externo em torno de 9%. E a condição de ponte unilateral, com apenas apoio de um dos pés, 32% de ativação do multifídio, né, em média, 32%, glúteo máximo 30%, glúteo médio 35% e o oblíquo externo, em média, 16%. Uma coisa curiosa quando a gente olha esses resultados é que, como é muito comum a utilização, né, do Rib Thrust como um exercício para hipertrofia e força para glúteo, é de se esperar que a ativação eletromiográfica deles vai tender a ser maior do que numa condição de arch position. Só que a gente precisa ter algumas coisas em mente. Nessa condição de ponte aqui que foi realizada, era isométrico e sem carga adicional. Perceba que nessa condição com o apoio bipodal, o quadríceps, ele vai, nessa condição de cadeia cinética fechada aí, ele vai contribuir também para a execução do movimento e não foi registrada a atividade eletromiográfica do quadríceps. Com isso, esse outro músculo contribuindo para a execução da tarefa, eu vou ter a possibilidade de ativar menos um grupo muscular, como por exemplo o glúteo, que é muito importante na realização dessa tarefa. Então, a gente vai identificar nos resultados desse trabalho que eles não acharam diferença significativa na ativação de todos os músculos estudados. Nas conclusões desse estudo, eles afirmam que, independente da tarefa, o músculo que teve maior ativação foram os multifídios, e os resultados que conforme eu mostrei aqui permitem afirmar isso, e a condição de ponte unilateral aumenta a contribuição, né, a ativação de alguns músculos, como no caso do glúteo médio e do glúteo máximo. Então são variações, mas não há diferença significativa no que diz respeito à atividade eletromiográfica para essas tarefas isométricas. Bem, algumas mensagens para a gente levar para casa desse estudo, né? Recentemente eu fiz até uma postagem no meu perfil pessoal falando sobre a questão de conhecimento e sabedoria. O conhecimento diz respeito à aquisição de uma informação. Sabedoria é como você usa essa informação. Se a gente pegar esse trabalho e não usar de sabedoria a partir da informação, a gente vai correr o risco de fazer afirmações como, por exemplo, usar o Superman gera o mesmo tipo de estímulo para força, por exemplo, que fazer um exercício de ponte. A grande questão é que no exercício de ponte eu consigo colocar carga adicional e com isso eu consigo gerar mais estresse mecânico sobre o glúteo. Vai aumentar a exigência dele, ok? Então a gente precisa ter essas questões em mente. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de contextualizar, que considerando essa condição sem carga adicional, eles impõem a mesma demanda de atividade eletromiográfica para glúteo, por exemplo. E o que dá a perspectiva de se variar esses exercícios durante rotinas de warm-up, né, de aquecimento,
ou até mesmo dentro de rotinas de treino, a depender do nível de estímulo que a pessoa necessite. Talvez um atleta de alto rendimento, isso não necessariamente vai ser suficiente como o ponto principal do treinamento desse indivíduo. Então a gente precisa ter essas questões em mente para não chegar em conclusões erradas. Mas, é fato, o exercício de Superman, né, ou condições de arc position, eles parecem ser muito bons para estimular a ativação da musculatura paravertebral e da musculatura de glúteo máximo e glúteo médio. E aí a gente começa a entender algumas questões, porque, por exemplo, na ginástica, se tem uma grande demanda de trabalho nessa posição, talvez muito baseado na exigência que esse movimento, essa posição exige. Espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço, até a semana que vem.